Olá, pessoal! Hoje o assunto é um assunto que interessa a muita gente. Todo mundo quer saber o que fazer para perder aquela barriguinha. E agora no verão, então, nem se fala, que todo mundo quer colocar a barriguinha de fora e quer estar com ela em forma. Não tem muito milagre não. A coisa é bem complicada, porque além de ter a genética da pessoa, é necessário fazer muito exercício físico, mas a alimentação é primordial. Por isso hoje você vai receber algumas dicas de como melhorar a silhueta e quem sabe diminuir a barriga ou evitar aquela barriguinha. Primeiro vocês precisam entender que algumas pessoas têm mais tendência a ter aquela gordurinha abdominal do que outras. Mas a verdade é que os alimentos que nós consumimos têm uma facilidade em se transformar em açúcar no sangue, glicose. E dependendo do excesso dessa glicose, nós vamos liberar um hormônio que se chama insulina, que retira a glicose do nosso organismo para gerar energia para as nossas células. Se você consumir alimentos que liberam muita glicose ou muita insulina, o acúmulo de gordura abdominal vai ser maior. Por isso, alguns alimentos realmente trazem mais gordurinha para esse abdômen. É o caso do açúcar, dos alimentos à base de farinha, mesmo as farinhas integrais precisam ter muito cuidado, porque elas também têm uma liberação de glicose, e o excesso dos alimentos. Comer muito, de qualquer forma, mesmo que sejam os alimentos bons para a saúde, podem fazer esse efeito ruim para o abdômen. O primeiro mito sobre a gordurinha abdominal é quando as pessoas param de consumir gordura. Nem toda gordura é prejudicial. É o caso, por exemplo, de azeite, abacate e amêndoas e castanhas. Esses alimentos são ricos em gorduras, mas são gorduras boas, anti-inflamatórias e que ajudam a diminuir o acúmulo de gordura abdominal. Esses alimentos também ajudam a diminuir a compulsão por doce e por alimentos muito ricos em carboidratos, que são aqueles vilões mesmo do abdômen. A aveia, o amaranto, a linhaça, todas essas fibras que a gente sempre fala, são muito importantes para diminuir a gordura abdominal. Esses alimentos fazem o intestino funcionar melhor, evita o acúmulo da gordura na região e eliminam o excesso de glicose circulante no sangue. Aquela que, se ficar em excesso, vai acabar se transformando em gordurinha. Olha eu aqui de novo falando das verduras escuras. Gente, não tem como ficar sem consumir, ainda mais para quem quer ficar com aquela barriguinha lisinha. As verduras escuras não só são ricas em nutrientes, mas são as fibras que ajudam o intestino a funcionar melhor, ajudam o organismo a desinflamar e o corpo equilibrado, claro, não acumula tanta gordura. Use as verduras em excesso, com capricho, põe no suco, põe na salada, põe em alimentos cozidos, mas não deixe de consumir. Talvez você esteja esperando assim, já vai a nutricionista falar de novo de frutas e legumes. Mas para quem quer ter aquela barriguinha bem lisinha, tem que ter cuidado com esses alimentos, porque eles também vão gerar açúcar no sangue, que em excesso, fora de hora ou consumido de forma errada, podem vir a acumular uma gordurinha abdominal. Por isso, o destaque hoje é para as frutas vermelhas, sejam elas frescas, congeladas ou secas. Essas frutas possuem pouco nível de glicose, de açúcar, grande ação antioxidante e anti-inflamatória e são excelentes para diminuir a vontade do consumo de açúcar, seja de doce ou de carboidrato. O principal quando você quer queimar gordura, pessoal, não é só o que você deixa de consumir, é o que você consome. Esses alimentos são muito ricos em nutrientes. Agora é a hora de feijão, lentilha, ervilha, as leguminosas. E olha que tem gente que fala, mas se eu consumir isso, eu tenho tantos gases que meu abdômen incha na hora, acaba aumentando de volume. Isso já é um problema com a digestão, que também tem que ser muito bem tratada. Esses alimentos, preparados corretamente e consumidos com a forma certa, são muito interessantes porque eles aumentam a produção de músculo, não deixam ter acúmulo de gordura, dão energia e ajudam muito em níveis de nutrientes. Você deve consumir, sim, pelo menos 1 a 2 vezes ao dia. E a melhor indicação
É para a ervilha, que tem muitas proteínas, e também para o feijão azuki, que é esse aqui, pequenininho, roxinho, que ajuda a tirar as toxinas do organismo. E com vocês o querido ovo, que muita gente ainda tem medo de consumir, porque ele aumenta o colesterol. Isso não existe mais. O ovo é um alimento riquíssimo em nutrientes, ajuda muito na formação de músculo, tem poucas gorduras ruins e muitas gorduras saudáveis, ajuda o fígado a tirar as toxinas. Quando o fígado trabalha bem, as gorduras são mais bem eliminadas e ele ajuda muito a manter a força muscular. Então, pessoal, o ovo é para ser consumido, principalmente se você quer diminuir a sua barriguinha. E para quem pensa que ele substitui as carnes, não, as carnes também podem ser consumidas para quem quer perder o abdômen, mas ela deve ser consumida na forma magra, mais as brancas e com um preparo sem excesso de gordura. Os peixes são mais interessantes. Consumir peixe de 3 a 4 vezes por semana, cientificamente, aquela gordurinha que existe no peixe ajuda a diminuir o acúmulo de gordura abdominal. Atenção, pessoal, esses alimentos são as dicas de quais são os alimentos que podem te ajudar a queimar a gordura abdominal. Claro que cada pessoa tem uma necessidade específica e além desses alimentos, deve ser conferido quais os outros alimentos que podem entrar na sua dieta sem comprometer a sua energia, a sua disposição e o seu funcionamento orgânico. Esses são alimentos muito bem-vindos para o organismo, ajudam a queimar a gordura abdominal, mas você também não pode esquecer o que consumir além disso. Exercícios físicos, que não é só abdominal para o abdômen, você tem todo tipo de exercício que pode ajudar e, claro, a genética de cada pessoa. Procure um profissional de saúde, procure o seu nutricionista, converse com ele da sua necessidade e não deixe de consumir esses alimentos diariamente, porque eles podem sim te ajudar a deixar com uma barriguinha bem bacana para esse verão e para o ano inteiro, é claro.